Olá, pessoal! Tudo bem? Então, hoje eu vou falar de um tema super interessante com vocês. Um tema palpitante, um tema instigante até. Eu vou falar com vocês de luto. Luto, entendeu? Luto, aquela coisa que morre, renasce, luto. Tá, não vou transformar essa nossa conversa aqui em alguma coisa dolente, com cenas mórbidas. Não, eu vou comentar com vocês a respeito de alguns fatos que estão acontecendo à minha volta e eu tenho acompanhado de perto e tem me permitido algumas reflexões, ok? Tudo começou, a questão de alguns dias, eu recebo uma visita de uma pessoa muito querida, muito amiga, que fazia um tempo que eu não a via e, a propósito, ela me autorizou a falar, contar a história. Claro que vou omitir o nome, isso não tenha dúvida, mas ela me permitiu que contasse essa história. Ontem nós estávamos tomando um café à tarde, passamos uma tarde extremamente agradável, conversando sobre questões, e nós conversávamos especificamente sobre essa questão que eu vou contar para vocês. Hoje eu vou o nosso vídeo vai ser aqui no quadro branco, tá certo? A história foi mais ou menos a seguinte: ela viveu casada durante muitos anos com uma pessoa e subitamente o seu companheiro, o seu marido, morre. Ele desencarnou, ele teve um mal súbito e veio a desencarnar. E aí tem a história que eu vou contar para vocês. Recentemente eu também acompanhei um outro caso de um casal amigo, que nós também somos muito próximos, e eu percebi exatamente uma situação muito igual, tá? Inclusive essa até com uns toquezinhos de ressentimento e mágoa, teve até um pegazinho mais contundente, né? Teve uma situação teve alguns agravantes nessa história. Mas muito embora os cenários sejam diferentes, o enredo é muito parecido. Eu gostaria de refletir com vocês sobre isso. Vamos para o nosso quadro branco aqui. Vocês imaginam, vamos nos ater à seguinte situação. Eu tenho um indivíduo e uma indivídua. Eu tenho um casal que durante muito tempo de sua vida, esse casal optou por viverem juntos dentro de um mesmo ambiente, dentro de uma mesma casa, e eles faziam coisas juntos, tá? Esse fazer coisas juntos incluía também vínculos afetivos. Isso é importante, tá? Vamos imaginar que esse indivíduo aqui tivesse uma determinada profissão e essa pessoa aqui, a outra pessoa, também se interessava um pouco por essa profissão dele, mas tinha um comportamento dentro do conjunto relacional, tá? Que o colocava numa condição até de dependência, tá? Então existe dentro do contexto relacional alguns níveis de responsabilidade, tem alguns níveis de interrelacionamento e tem níveis de afetividade e, claro, isto tudo centrado no amor, tá? Eu não estou falando nada de excepcional até agora. Então, dentro de uma relação afetiva, dentro desta relação amorosa, dentro desta relação afetiva, existia entre ambos um determinado grau de responsabilidade entre ambos. Por exemplo, ele tinha a função de manter o núcleo familiar através do trabalho e da geração de recursos para atender às necessidades do grupo familiar. Tem moradia, água, luz, telefone, educação, os filhos, tem saúde, todo supermercado, internet, tem um monte de coisa. Alguém vai ter que pagar essa conta. Então, logo, alguém vai ter que trabalhar, ou ambos trabalham ou um trabalha. Então, o que acontece dentro deste ambiente? Tá? Alguém tem um maior nível de responsabilidade.
É comum isso acontecer. Quando o outro percebe que um tem um maior nível de responsabilidade, percebe, tem isso, saca isso, ele diz o seguinte: eu vou me jogar nas cordas e ele que se foda. Ou eu percebo que ele tem uma determinada, um elevado grau de responsabilidade e eu vou contribuir para que este nível de responsabilidade do outro, eu estou apontando para um aqui porque podia ser a outra também, né? Como aconteceu numa determinada situação. Vou contribuir para que os níveis de responsabilidade não sejam tão estressantes para o outro. E eu vou contribuir de alguma maneira para que estes nossos estados de responsabilidade, agora de responsabilidade mútua, de interrelacionamento mútuo e de afetividade, tenham um peso muito parecido. Que a balança não penda tanto para um lado e não tanto para o outro, tá? Isso aqui é estudado, inclusive, no livro dos caixões, na tradição egípcia, o livro dos mortos, né? Ele fala muito a respeito dessa questão da balança, essa questão do que é justo, ok? Muito bem. Então, resumindo, ambos têm um relacionamento, essas duas pessoas têm um relacionamento, entre elas existe nível de responsabilidade e inter-relação nos mais diversos níveis e afetividade. Quando eu falo afetividade aqui é beijo, abraço, carinho, sexo, dormir de conchinha, abraçado que nem urso, essas coisas, tá? Um cozinhar para o outro. Falando nisso, homem que não cozinha para a mulher é um bosta, tá? Vamos sintetizar. Existe entre essas duas pessoas, pode ser um homem e uma mulher, dois homens, duas mulheres, eu não estou aqui fazendo juízo de valor, tá? Entre duas pessoas existe um nível de responsabilidade de um mais do que o outro, ou do outro mais do que um, ou estas responsabilidades estão muito bem ajustadas dentro do relacionamento. Essa inter-relação tem a ver com o dia a dia, tem a ver com as coisas do dia a dia. Água, luz, telefone, supermercado, internet, saúde, educação. E tem a ver com, isso aí tem a ver com o grupo onde eu me relaciono, tá? São os meus filhos, são os meus afetos e tal. E tem o afetivo. A afetividade tem a ver comigo e com o outro. Agora, numa relação mais próxima. É o cheiro, é o beijo na boca, é o sexo, dormir de conchinha, acordar de manhã e dar uma chonga logo de manhã, abrir espaços para questões mais profundas de uma relação amorosa. Todas essas coisas têm a ver com a afetividade. Então, isto aqui depende de ambos. Inter-relação depende de ambos. Responsabilidade depende de ambos para que a balança esteja o mais próximo do equilíbrio. Quando isso não acontece, alguém vai pagar a conta. Alguém vai ficar com o peso maior da balança. Ela vai pender mais para um lado, vai pender mais para o outro. Nesta hora, o nível de responsabilidade de um aumenta, a incapacidade interrelacional fica diminuída, porque alguém está sobrecarregado na relação, e os aspectos afetivos, bom, isso aí é inevitável. É inevitável. Você vai começar a ficar... As coisas começam a ficar separadas umas das outras. Agora, olha o que acontece na seguinte situação. Me acompanha aqui. Um deles morreu. Desencarnou. Virou espírito, virou fantasma, virou purpurina. Eu tenho uma pessoa que é do meu afeto, eu não vou morrer, eu vou virar purpurina. É uma figura. Pois bem, morreu. Acabou. Foi-se. Tchau. Não está mais no meu campo visual o outro.
Ele realmente desencarnou. Foi um mal súbito, tchum, desencarnou, desapareceu. Então eu vou fazer agora com vocês uma reflexão dentro do campo espiritual. Olha só o que acontece para quem fica. Para quem fica, o meu olhar para o mundo espiritual é um olhar muito parecido com o olhar tridimensional. A primeira pergunta, onde ele estará agora? Quando eu falo onde está, eu estou falando de um lugar. Lugar é coisa de tridimensional. No mundo espiritual não tem onde. Tá? No plano espiritual tem como. Como ele está agora? Aquele que já se foi. Como ele está agora? Então essa é a pergunta. Ele está em uma condição ajustada à sua condição vibracional. Essa condição vibracional é um contínuo entre a vida que ele levou aqui durante toda a sua existência e depois isso passa a ter uma continuidade na erraticidade. Só que essa continuidade agora é um estado vibracional que não é mais percebido para quem ficou. Aqui, a pessoa enxerga, a pessoa sente, a pessoa degusta, a pessoa fala, a pessoa ouve. Aqui não é assim, vocês estão me ouvindo, vocês estão me vendo. Isso é tridimensional. No mundo espiritual isso não existe. Tá? Então, a partir desta situação, eu começo a fazer as minhas reflexões, porque fui eu que fiquei. Quem foi embora, sobretudo quem foi embora, e tinha a responsabilidade do ajustamento do momento, do modelo relacional, deixou na mão do outro a batata assando. Deixou uma dinamite com o pavio curto e aceso. O que eu vou fazer com isso? A primeira coisa, eu estou morrendo de medo, eu não sei o que eu faço. A pessoa trava. Então tem sido a nossa conversa nessa semana. Eu estou com medo, eu não sei o que fazer. Tá, mas tudo bem, o que... Nessas condições, a hora que o outro vai embora, tá? Eu quero refletir com você agora dentro do aspecto espiritual. E não é diferente quando, por exemplo, os casais se separam e acontece coisa semelhante. Mas eu quero refletir dentro do campo espiritual e depois vocês podem fazer as suas considerações. Quem ficou começa a pensar da seguinte forma, principalmente para quem é espírita, tem uma coisa muito engraçada, que é aquela história do karma, né? De que eu tenho que passar essa vida agruras e sofrimentos para alcançar o reino dos céus. O fato de eu ser feliz, eu ter uma vida legal, uma vida tranquila, uma vida feliz, isso não me garante lugar no reino do céu. Eu fico perguntando, qual é o Deus que construiu para os seus filhos e para a sua criação um inferno com mármore fundente para colocar os seus filhos que passaram uma vida de sofrimento no eterno mármore fundente do inferno? Eu fico pensando aqui, quem é que idealizou essa excrescência? A divina providência nos concede nesta existência o direito, a prerrogativa de sermos o que nós quisermos. Nós temos a liberdade de fazer o que a gente quiser. Você faz o que você quiser. Não existe o certo e o errado. Aquilo que você faz tem consequências. Por isso, nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não te determina o que é certo e o que é errado. O livre-arbítrio mostra para você que as suas ações têm consequências. Essas consequências podem ser alguma coisa limitante, que não te agrade, pode ser que sim, pode ser que não, ou pode ter algumas consequências que te deixam feliz, alegre, satisfeito, te liberta, você tem liberdade para ir e vir, você pensa o que você quiser, ninguém manda em você, ninguém diz para você o que você tem que fazer, você não é movido por ideologias, por nada, você é íntegro, tá? Então essas são as consequências dos seus atos, você escolhe lá que tu quer ficar, independente disso. Então quando nós estamos numa relação e o outro desaparece da nossa vida, ou porque se separam por um divórcio, ou porque um morre, e sobretudo este que morre teria um estado, uma condição de maior responsabilidade dentro do grupo, e o outro 100%
ou 90%, ou 80%, ou 70%, entregue a essa relação com o mínimo de responsabilidade, né, vai acontecer o seguinte, e presta atenção, é assim, não é diferente disso. Tá? Esse indivíduo começa a despertar para o medo, para as dúvidas e incertezas e faz a pergunta, afinal de contas, o que é que eu vou fazer agora? Eu estou morrendo de medo, eu estou desesperado, eu estou desesperada, o que é que eu faço agora? Você não me ama, você me largou, você me deixou de forma intempestiva, como é que você podia fazer isso comigo? A gente estava tão tranquilo, nós estávamos passeando na praia, eu fui dar uma passeada, quando eu voltei, você já estava, eu tive que chamar o pronto-socorro para levar você para o hospital e você teve um mal súbito, meu Deus, como é que isso é possível? Tá? Como se isso fosse um castigo divino. Pois muito bem. Então, a hora que a gente vê, a gente ouve, a gente sente, a gente tem o paladar e a gente fala. Tá? Os nossos 5 sentidos nos dão um modelo mediador de como eventualmente poderia ser do plano espiritual. Como eu disse, aquele que desencarnou, aquele indivíduo que desencarnou, ele não está em algum lugar. O estar é um atributo da terceira dimensão. É um atributo nosso aqui. Onde eu estou? Eu estou aqui, agora de manhã, no meu estúdio, na minha casa, aqui em Florianópolis, ok? Muito bem. A expressão espiritual, ela não tem essa característica. Ela tem como ela está. Então, quando esse indivíduo desencarna, ele tem basicamente 2 condições. É uma condição libertadora, onde aquilo que era limitante dentro do processo relacional o coloca numa condição de libertação. Ele passa a viver uma situação cujas condições vibracionais o coloca num estado de maior libertação, sem dúvida nenhuma. É como se ele estivesse vivendo situações harmoniosas, situações de uma certa estabilidade, de uma condição adequada àquilo que ele almejou, Tá? Se por outro lado, e isso aqui faz parte dos desejos e das condições e das atividades no plano físico. A continuidade também poderia ser o fato, eu não cuidei da minha vida, eu sempre levei aquilo numa lambança, não cuidava da minha alma, não cuidava da minha fisiologia, eu quase que antecipei a minha partida. As consequências é que eu vou carregar para a erraticidade este estado vibratório. Então, esse estado vibratório me coloca... Eu estou fazendo um desenho aqui para ser didático, tá, gente? Pelo amor de Deus, é apenas para a gente entender um pouco sobre essa situação. Eu vou me colocar numa condição agora cujas vibrações são dissonantes, as vibrações não são... Elas são limitantes, elas impedem que eu consiga, de alguma forma, agir e interagir de uma forma libertadora. Tá bom? Porque o livre-arbítrio me leva a um estado de libertação. Tá? E vai depender especificamente das minhas escolhas. As minhas escolhas têm consequências. É assim, não tem o outro jeito. Ninguém está te castigando. O mundo não é cruel com você. É você que tem uma relação com o mundo que não é, cujas consequências das suas ações o coloca numa condição limitante. Tá? Então, vamos lá então. Então aí, eu aqui perdi o contato com esse indivíduo agora. Ele morreu. E agora eu tenho 2 situações específicas. Eu continuo mantendo o estado de dor, de sofrimento, de depressão, aquela coisa, aquele rame-rame, aquele nhe-nhe-nhe, e agora o que eu vou fazer? Aquele choramingo que não passa, aquele saco. As minhas vibrações são vibrações dissonantes. Eventualmente eu fico bonzinho, fico boazinha, fico legalzinha, tá? Eu dou um up, mas daqui a pouco eu começo, tá? Beleza? O que acontece com o meu padrão vibratório? O meu padrão vibratório começa a se ajustar com o padrão vibratório deste indivíduo que desencarnou. Então, nós dois agora estamos num padrão vibratório umbralino, tá? Eu aqui passo a minha vida inteira chorando meu luto.
Ai, meu Deus do céu, como ele poderia estar aqui, não sei o quê. E eu chorando esse luto, desesperado por essa questão. E agora o que eu vou fazer da minha vida? A minha vida parou. Simplesmente eu não faço bosta nenhuma. Eu estou entalado. Por quê? Porque o outro morreu, eu não tenho mais acesso a ele. Né? Não tinha, agora eu tenho. Porque agora eu me coloquei no mesmo estado vibratório que ele. Tá? E continuo agindo dessa forma. Beleza? Olha que legal. Olha que vida fantástica você vai. Os próximos dias da sua existência certamente serão dias desastrosos, cujas consequências são desastrosas. Mas esta é a sua escolha. Tá? Neste estágio aqui, ó, começam a aparecer aqueles sonhos recorrentes de coisas ruins. Você começa a pensar ou sonhar com o outro, a pensar com o outro, o vendo numa situação ruim, desesperadora. Ok? Ponto. Existe agora a outra situação. A outra situação é a seguinte: o outro desencarnou, límpido, sereno, tranquilo, chegou a minha hora, eu não quero mais ficar aqui, deu para mim, eu não estou mais afim de ficar aqui, eu vou para um local onde eu encontro um nível vibratório adequado à minha condição agora. Eu quero estar neste estado e liberto disso. Quem ficou ainda tem as suas questões dissonantes, de medo, de insegurança, tá? Por quê? Quem partiu tinha um nível de responsabilidade talvez maior dentro do ambiente relacional. Estou falando desse fato, tá? O que essa pessoa que fez aqui começa a fazer? Tá, eu não tenho muita coisa a fazer. Agora, foi. Ele não está mais aqui. Eu não consigo mais ouvi-lo. Eu não consigo mais vê-lo. Eu não sinto mais, eu não consigo falar mais com ele. Eu não sinto mais o cheiro do outro. Por quê? Isso é tridimensional. Isso é tridimensional. Onde é que eu vou interagir com o outro? No momento que as minhas vibrações de dúvidas, de incerteza, as minhas vibrações de medo, as minhas vibrações de ressentimento e mágoa se transformam efetivamente numa outra condição, numa condição libertadora. Não vou nem falar de amor, porque isso é tema de uma outra conversa. Não são todas as pessoas que têm a capacidade de amar. Vou repetir para você. Não são todas as pessoas que têm capacidade de amar. O ato de amar é o ato de compreender o outro, tá? E a compreensão liberta. Pois bem, eu quero continuar uma relação com este indivíduo que partiu. Eu gostaria muito de receber dele as inspirações que ele sempre me deu. Ele sempre foi sacado, ele sempre foi muito inteligente, ele sempre falou coisas legais comigo, ele sempre me deu algumas sugestões, me dava de redirecionamento, mas ele não está mais aqui. Eu estou sozinha nessa situação, eu estou sozinho nessa situação. O que eu faço? Eu começo a me comportar como ele. O que vai acontecer aí? Agora eu não vejo, não ouço, não sinto, não falo, nada. É o meu nível vibratório, que agora é outra dimensão, para quem estuda mediunidade avançada, nós estamos falando de quinta dimensão. Os níveis vibratórios daquele indivíduo que se foi entram em ressonância com os meus níveis vibratórios de alma. É nesta hora, é neste momento, que as nossas inter-relações se fundem através de um único pensamento, através de um único propósito. Aqui, no mundo físico, eu consigo perceber esse entrelaçamento quântico e ele se manifesta através dos meus 5 sentidos. Ele se manifesta através do meu pensamento e através do meu sentir. É a hora que eu me liberto, é a hora que eu dou o salto quântico na minha vida. O outro já foi. Ele não está mais aqui fisicamente, mas ele está aqui sim, na minha alma, no meu coração, no meu pensamento, nos meus sentimentos. As nossas relações íntimas não existem mais, mas as nossas relações afetivas
ainda continuam. O afeto, o carinho, o cuidado que um tem pelo outro, tá? Mas isso é libertador. Não existe mais a encheção de saco e o rame-rame de aprisionar o outro. Porque vai chegar uma hora, se você fica aqui com os rame-rame, com os rame-rame, com os rame-rame, quem está aqui na erraticidade e se importa com você, de vez em quando consegue até baixar um pouquinho o seu tensor vibratório e trazer um nível de... trazer um nível de comunicação furtiva até para te dar um toque. Olha, vai, fica ligada. Eu não estou nem aí pro teu rame-rame, eu não estou nem aí pro seu mimimi, tá? Vai, te mexe, ok? Aí volta pro seu estado natural. Então, se você não se mexe aqui, vai chegar uma hora que este vínculo aqui desaparece. Como você não tem estes padrões vibratórios, você só está no rame-rame e a vida me fez infeliz, as pessoas fazem mal para mim, aquele indivíduo fez mal para mim, tudo isso vai acontecer só uma coisa: a irrestrita desconexão vibracional entre vocês dois. Assim é a vida, assim é a condição espiritual. Então, se você tem um ente querido que desencarnou, que foi para a erraticidade, e você continua ainda no rame-rame, o que eu faço, o que eu estou com medo. Está com medo? Vai com medo mesmo. Você está ressentida? Vai enxugando as lágrimas pela rua. Você está triste? Vai de cabeça baixa, mas vai, anda, força, te mexe. Não arreda o pé, porque você está encarnado e é aqui que você vai viver, não é lá do outro lado, tá? Não é com esta pessoa que você vai viver mais. Você está sozinho agora, você está sozinho, deu para ti. Ou você se ajusta a isso, ou sofra. Se você se ajustar a essa condição, isso te liberta. Se você não se ajustar, que também está certo do mesmo jeito, isso aí vai te aprisionar. Eu só quero dizer uma única coisa e pela última vez. Tchau! Esse aqui vai embora. Nunca mais vai se conectar com você. E não adianta ficar guardando as cinzas, não. Um pedacinho da cinza, uma lembrancinha, um mimo, um mimimi. Não! O que tem que ficar são as lembranças positivas e enaltecedoras de dentro do nosso coração. O que construiu essa relação, eu estou falando de uma construção de uma relação saudável, de uma relação legal, tá? Acontece de ter problemas no meio do caminho? É evidente que sim. Claro que sim, lógico que sim. Sempre vai ser assim, tá? Não existe uma relação afetiva que não tenha este viés, que não tenha esse caráter, ok? Então, tá feito o carreto. E você que desencarnou? E você que foi embora? Quem você está atraindo para a sua vida? Você é esse indivíduo triste, acabrunhado, sem foco, destituído de qualquer tipo de propósito de vida? Ou você escolheu, neste outro momento da sua vida, ser uma pessoa livre, ser focada, motivada pelos seus propósitos, fazendo coisas legais? Quem é você como defunto? Quem é? Onde você está aqui? Eu escolho ficar aqui, essa é a minha escolha. Tem gente que escolhe ficar aqui, é a escolha deles. Tá? Eu estou acompanhando um caso agora onde a pessoa escolheu ficar aqui. É uma coisa cruel, vejo, tá? Tá num estado deplorável. Foi hospitalizada recentemente. Foi hospitalizada por conta de que não é uma pessoa que escolheu se libertar. Né? E eu sinto muito, porque eu recebi essa notícia ontem, fiquei muito triste com o fato. É uma pessoa que eu realmente gosto, é uma pessoa que eu quero muito bem. E quando eu percebi isso, ele está encarnado, tá? Mas ele escolheu viver essa vida desesperadora, achando que o mundo
Bem, o mundo é culpado das suas mazelas. É uma coisa cruel e impiedosa, tá bom? Eu espero que eu tenha esclarecido um pouquinho, principalmente para o pessoal os kardecistas de plantão, que entende que a nossa vida, às vezes alguns sofrimentos da nossa vida, eu estou dizendo não a doutrina, os kardecistas, as pessoas, tá? A doutrina não fala isso, o que eu vou falar agora, isso não é doutrinário, tá? Mas alguns kardecistas entendem que se eu estou sofrendo é porque eu estou pagando alguma coisa de vidas passadas. Larga de ser tonto, rapaz, larga de ser bobo. Você está sofrendo é porque você é um Zé Ruela. Se você está triste é porque tu é um Zé Ruela. Se você está com medo é porque está te faltando elemento de decisão. Se você está com ressentimento e mágoa, tu é bobo. Isso não é karma, não. Isso é falta de ter o que fazer. Vai cuidar da sua vida, rapaz. Ficar cuidando da vida dos outros, seu tolo, seu boca mole. Então, se você está infeliz, alguma coisa está te deixando infeliz. Se você está triste, alguma coisa está te deixando triste. Se você está com medo, é que te faltam alguns elementos para te encorajar. Agora, quem tem que fazer isso é você. Em vez de fazer tudo de uma vez, faça uma coisa de cada vez. Em vez de arrumar livros e pastas, arrume primeiro as pastas, depois os livros. Você não arruma a sua casa tudo de uma vez. Primeiro a sala, depois os quartos, depois o banheiro, vou tirar as cortinas. Semana que vem eu mexo com as cortinas. Hoje não vou mexer com cortina não, que tá... Faz as coisas de uma coisa de cada vez, mas faz, pô! Vai, não pode parar, tá? Tem uns que são rastilho de pólvora, que sai correndo fazendo que nem um louco, às vezes se estabaca um pouco, e tem pessoas que têm o meio termo. Vai seguindo, vai andando dentro daquilo que é possível, dentro das suas limitações. E tem aqueles que são devagar demais. Bem, se você é devagar demais, essa escolha é sua. Tem consequências. Se você está correndo muito, achando que hoje é o último dia da sua vida, eu também posso dizer a você, tem consequências. Se você viver o dia de hoje como se fosse o último dia da sua vida, legal, bacana. Mas você só não precisa correr a ponto de não fazer absolutamente nada de tanto que você corre. Eu agora comecei a divagar um pouco sobre o tema. Não era isso que eu queria, mas o que é mais importante são essas nossas condições, tá bom? Deixo um grande abraço para você, fique com Deus, escolha ficar em um lugar onde você se sinta confortável. Não estou dizendo que este ou este é o melhor. Ambos têm consequências. Toda vez que você escolhe, você perde.